Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 5. E eu quero nessa noite pensar com você, ou melhor, continuar pensando com você, sobre a necessidade que eu e você precisamos de ter uma visão clara e correta das coisas. A gente precisa entender algumas coisas a fim de que a gente não se atrapalhe na caminhada cristã. Eu lembro que ano de 97, 98 mais ou menos, eu ainda era seminarista e um colega de turma estava prestes a se casar. E a esposa dele, à época noiva, foi no comércio da Tijuca, viu uma mesa belíssima e falou assim: olha, quero comprar essa mesa. E aí ele fez aquele jogo duro, né? Não tem condição, o orçamento. A história do orçamento é antiga. Se você acha que foi só na sua vez que chegou essa história do orçamento apertado, irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que eu sou criança, eu ouço essa história que estamos em aperto. E ele, não, estamos apertado. Ela ficou triste. E aí ele chegou no quarto e falou comigo assim: velha, eu falei com ela que estava sem dinheiro, mas eu vou comprar essa mesa. Você está de carro aí? Eu falei, estou. Falou, então vamos fazer um negócio, vamos lá na loja, a gente compra, a gente traz e a gente monta. Eu falei, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. A gente compra é quem? Você está contando comigo no pagamento? Ele falou, não, eu compro. Então tá, eu compro. A gente traz, beleza. Agora, cara, a gente monta, isso não vai dar certo. Irmãos, sabe a habilidade menos 10 para qualquer coisa? Manual, quando eu consigo trocar uma lâmpada, eu me sinto como se eu tivesse ganho um Oscar. E ele falou, não, mas vai dar certo, a gente vai montar. E aí, quando eu olhei para a mesa, eu sou empolgado, eu já nasci animado. Eu costumo dizer que eu não sou baiano, mas eu não nasci, eu estreiei. E aí já estreiei animado. Quando vi a mesa, eu falei assim, velho, é fácil de montar. E a gente foi pá, naquele vulco, aquela rapidez. Daqui a pouco a mesa estava montada na sala. Só tinha um problema. Quando a gente acabou de montar, tinham pelo menos 3 parafusos na minha mão. E a gente não sabia onde tinha que colocar. E ele virou para mim e disse assim, velha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, 2. Você olhou o manual? Eu falei, rapaz, quem você conhece nesse mundo que lê manual? Ele falou, é por isso que sobra peça. É por isso que dá errado. É por isso que está bonito, mas não está sustentável. Simplesmente que a gente esqueceu de olhar o manual. Nós temos como princípio entender que a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. O que isso quer dizer? A palavra final não é a palavra da minha opinião. A palavra final não é o meu sentimento, não é o que eu como pastor acho. A palavra final não vem da teologia histórica da igreja. A igreja fez isso durante 100 anos, então vai continuar fazendo. A palavra final em assuntos de fé, ela precisa ser oriunda de nenhum outro lugar a não ser da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola, ela de verdade é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Se você quer caminhar sem tropeçar, se você quer evitar contusão, se você quer evitar arrebentar os dedões, faça desse livro muito mais do que um livro de receita. Porque uma coisa é o cozinhar do dia a dia. Para cozinhar no dia a dia, irmão, se você precisa de um livro de receita para fazer um ovo cozido, misericórdia, nasceu uma vez só e ainda nasceu assim, a gente tem que orar pela sua vida. Mas para fazer um prato especial, aí você precisa.
Bíblia não pode ser livro de receita. Bíblia tem que ser o nosso manual, o nosso dia a dia. E o texto de Lucas vai nos ensinar algumas coisas sobre a vida cristã que não podemos nos esquecer. A partir do verso 5, a Bíblia diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Deixa a sua Bíblia aberta e deixa só chamar a sua atenção para esse primeiro recorte. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe aqui o relato de um casal. Isabel e o seu marido chamado Zacarias. Eles eram da tribo de Levi, linhagem sacerdotal, gente da prateleira de cima. A palavra de Deus vai dizer no verso de número 6 que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível. Irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando a palavra de Deus no Novo Testamento usa a palavra irrepreensível, uma das ideias desta palavra é que irrepreensível é aquela pessoa que pode ser pega no flagra. Aquela pessoa que pode ser pega sem um aviso prévio. Você já deve ter visto aquela pegadinha que acabou dando em separação de alguns casais. E o camarada chegava e dizia assim, na mesa de um bar: pega o seu celular aí e dá para sua esposa. E fala a senha para ela. E deixa ela entrar no seu WhatsApp. Aí você viu o cara começar a suar. E às vezes nem era por maldade, porque às vezes tem um grupo, numa resenha. Estou aliviando para vocês. Às vezes tem um grupo, numa resenha, uma brincadeira, que ela pode não entender, mas é só resenha. A ideia aqui era de alguém que, em qualquer hora do dia ou da noite, que você fosse ao encontro dele ou dela, você diria assim: não, ali a coisa está certa, está cortando direitinho. Os dois, que casal é esse? Ambos irrepreensíveis. Os dois poderiam ser pegos no flagra. Mas olha o que a Bíblia vai dizer na continuação. Mas eles não tinham filhos, por conta de duas impossibilidades. Isabel era estéril e ambos de idade avançada. E aqui vem o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você. Vida cristã ou retidão não é um depósito que eu faço para obter um crédito no futuro. Alguns de nós confundimos Deus com Papai Noel. Papai Noel é assim: se você se comportar o ano inteiro, no final do ano, vem a bicicleta. No final do ano, se você fizer certo, vai dar certo. Se você andar na linha, e se você tirar as melhores notas, as coisas vão acontecer exatamente como você esperava que elas acontecessem. E eu não sei se tem alguém aqui que é melhor do que Zacarias e Isabel. Mas apesar disso, apesar de toda a retidão, lhes faltava algo. Lhes faltava um filho. A gente precisa, irmãos, vencer um tipo de vida cristã que é toma lá da cá. Eu tinha uma vizinha num prédio que eu morei no Rio de Janeiro, no bairro do Irajá, que ela era devota de Santo Antônio. E o grande sonho dela era casar. E quando ela terminava o namoro, que ela ficava virada com o santo, ela amarrava o santo de cabeça para baixo. Não sei se você já viu gente que faz isso. E eu falava assim: menina, por que você amarrou o santo de cabeça para baixo? Ela falou assim: ah, pastor,
só aparece tralha, é cada catrevagem que aparece aqui. De longe encanta, de perto espanta. Então eu estou revoltada com o santo, amarrei o santo de cabeça para baixo, e ele só vai ficar de cabeça para cima quando ele trouxer um namorado bom. Eu dizia, tadinho de Santo Antônio, deixa o casamenteiro em paz. Tem gente que tem esse relacionamento com Deus. Tem gente que ainda não conseguiu entender aquela música Deus é Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Eu falava aqui no domingo passado pela manhã e quero repetir para você, é possível que você enfrente algumas lutas hoje, que no passado você não as enfrentava. Pastor, eu comecei a alinhar minha vida com Deus e parece que veio um terremoto. Eu estava falando no grupo do Ministério de Louvor, irmãos, quem é Ministério de Louvor tem que orar, o negócio está carregado, é um tal de, pai do Jeremias foi para o hospital, já está em casa, graças a Deus, aí Mateus está doente, a casa do outro pegou fogo, não sei mais o que eu falo, Jesus, o que é isso? Eu estou pedindo para alguém me tirar desse grupo, porque cada dia eu sinto que vai chegando, eu falo, rapaz... A vida cristã não é um troca-troca. A vida cristã, de forma alguma, é um pare de sofrer. Mas a vida cristã é saber que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Vida cristã, meus irmãos, é saber que nenhuma daquelas situações que Paulo vai citar em Romanos capítulo 8, quando ele vai falar sobre perigo, espada, fome, nudez, sabe, coisas às quais todos nós estamos suscetíveis a enfrentar, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Era um casal nota 10. Mas isso não queria dizer que a retidão deles era um depósito para obter um crédito diante de Deus. E o que me chama a atenção é que a partir do verso 8, algumas coisas começam a acontecer que quero ler com você, pelo menos até o verso de número 13. A Bíblia diz assim: certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo, ou Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. A despeito das circunstâncias, ele continuava servindo. A despeito dos problemas. Irmãos, todos nós aqui temos 1001 motivos para parar de servir. Todos nós aqui temos 1 milhão de motivos para tirarmos a mão do arado, para olharmos para trás, para jogarmos tudo para o alto, para desistirmos. Todos nós aqui já recebemos um não de Deus, todos nós aqui, como disse Philip Yancey no seu livro, decepcionados com Deus, em algum momento já nos decepcionamos com Deus, e a decepção com Deus, sobretudo, é fruto da nossa expectativa do agir de Deus numa direção e Ele age em outra. E a gente às vezes não quer admitir a nossa decepção, a gente fica decepcionado, fica chateado com Deus. Não sei se você já passou por isso, eu já. Mas apesar disso tudo, a palavra de Deus vai nos dizer que Zacarias estava lá, servindo. A minha oração é que nenhuma circunstância tire você da sua posição. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum pedido não atendido, nenhuma frustração roube de você a sua posição. E ele foi escolhido por sorte, verso 9, por sorteio, de acordo com o costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Quando olho para esse texto, além de percebê-lo servindo,
Há algo de precioso aqui, que é o que o anjo fala com ele no verso de número 13. O anjo aparece e diz assim: não tenha medo. Eu já disse aqui várias vezes que tem gente que gosta de ver anjo. Eu não tenho nenhuma vontade de ver anjo, porque eu acho que anjo é feio. Toda vez que anjo não é aquela figura medieval, lourinha de olhos azuis não, tá? Aquilo ali foi uma construção posterior. Anjo, quando aparece na Bíblia, sempre ele fala: não temas. Você já viu uma pessoa bonita dizer assim: não precisa ter medo não, se assusta não? Isso é coisa de feio, gente. Feio quando chega fala assim: ó, fica tranquilo, relaxa. Sempre que o anjo chega diz: não temas. Então eu não quero ver anjo. Todos os anjos que for para eu ver, eu deixo para você. O anjo aparece e diz assim: não tenha medo. E fala com Zacarias assim: a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Vamos ser sinceros aqui, eles já estavam de idade avançada. Você acha que Zacarias ainda estava orando por isso? Existem coisas, irmãos, que nós já desistimos de orar, mas que Deus não desistiu de responder. E a gente vai colhendo na vida da gente respostas de orações que pessoas fizeram. Irmãos, a minha vida e a sua vida um dia vão passar. Um dia, não vai ser por agora, guarda o sorriso. Mas esse é o quê? Você que pensa? Isso que você quis dizer? Um dia, irmãos, eu não vou estar aqui mais não. Eu vou estar na presença do Senhor no céu. Louvado seja Deus por isso. Eu acho que esse pessoal quer que eu morra. Eu, hein? Era para dizer assim: mas vai demorar, meu pastor. A gente ama muito o Senhor, a gente quer o Senhor por muitos anos aqui. Não era para dar. Você viu que a igreja não falou nada, só vocês dois. De novo, amém? Irmão, eu sei que um dia eu vou partir, mas eu sei que no dia que eu não estiver mais aqui, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, a minha descendência, ovelhas, ainda serão alvo das orações que um dia eu fiz. Zacarias, a sua oração foi ouvida, sua mulher vai ficar grávida, vai nascer um menino e o nome dele será João. Irmãos, se nós entendêssemos a importância do ministério da oração, se nós entendêssemos a importância da vida da oração, nós não levaríamos a oração de maneira tão negligente como eu e você levamos. Jesus, sendo Deus, não abriu mão da oração. E nós, pobres mortais, achamos que podemos resolver na força do braço. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O servo de Deus que não ora, o cristão que não ora, ele assume uma postura de arrogância e de autossuficiência. Ele pratica uma vida na qual a verdade, a vontade, a palavra de Deus pouco importam para ele. Irmãos, nós precisamos crer nisso, que as nossas orações estão sendo ouvidas. Que a gente, quando entra no quarto, a gente não está jogando palavras ao vento, ou a gente não está no silêncio, às vezes chorando sozinho. As nossas orações de fato são ouvidas. Até aquelas questões que nós já paramos de apresentar para Deus, elas estão diante de Deus. Tem hora que a gente cansa de orar por um assunto. Vou orar por isso, mas não. Está diante de Deus. Zacarias fica boquiaberto. Verso 18, vamos pular para o verso 18. E a Bíblia diz assim: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Comportamento natural, irmão. Sempre que Deus nos faz uma promessa desafiadora,
a nossa primeira reação é olhar para a nossa realidade. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. É uma obra de ficção que fala de um demônio sênior que está para se aposentar e dá umas dicas para o sobrinho dele. Um dos melhores livros que eu já li sobre batalha espiritual, conquanto seja uma obra de ficção. E há um momento que ele diz assim: se você quiser desanimar um cristão na sua caminhada, faça-o olhar para a realidade. O que fez Pedro afundar, irmãos? Tirar os olhos de Jesus e olhar para a água e perceber a força do vento. Zacarias recebe uma palavra: sua oração foi ouvida, você será pai, o nome do menino vai ser João. A primeira coisa que ele fez, tirou o olho da promessa e colocou o olho na circunstância. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Tiramos o olho da promessa e colocamos o nosso olhar na circunstância. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. Eu falava no secreto na quinta-feira, e quero convidar você quinta-feira para vir orar, buscarmos a presença de Deus juntos. Do desafio que nós temos com essa propriedade que nós alugamos aqui ao lado. Nós, assim que assinamos o contrato, parece que foi programado. Assinamos o contrato no mesmo mês. As nossas finanças começaram a decair. E o primeiro sentimento foi assim: vamos entregar esse negócio aí. Mas a gente não alugou isso aqui porque a gente queria, a gente tinha uma direção de Deus. E quando Deus dá uma direção e a coisa aperta, nós fazemos como Zacarias, irmãos. Pode ser que esteja um anjo falando com a gente. Mas a nossa reação natural é tirar o olhar da promessa e olhar para a circunstância. Como isso pode acontecer? A gente está aí na maior luta, na maior dificuldade. Como é que isso pode acontecer? 19 verso diz: o anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. O anjo pegou ar, irmãos. O anjo falou: não acreditou não? Então fique mudo, caladinho, até o menino nascer. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. E quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, você pode ler comigo essa primeira frase? Isto é obra... Vamos ler mais uma vez? Isto é obra do Senhor. Irmãos, o que Deus tem para realizar nas nossas vidas, na sua vida, na sua história, é algo tão inexplicável que nenhum homem vai receber a glória, nenhum homem vai receber o aplauso, porque Deus compartilha o seu poder, mas Ele não divide a sua glória. E o que Deus pode fazer para nós, em nós, por nós, é algo tão especial, que não vai ter outra resposta, outra exclamação, a não ser: isto é obra do Senhor. É aquele momento em que você olha e diz assim: eu não sei explicar. Eu só sei, como dizia Chicó, só sei que foi assim. Isto é obra do Senhor. Eu acredito, irmãos, que Deus não mudou. Eu acredito
num Deus que ainda hoje realiza o impossível. Eu ainda hoje acredito que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre vai contar com os recursos de Deus. Eu acredito na provisão do Senhor. Eu acredito, irmãos, nos milagres de Deus. E para mim, milagre é decisão do céu. Eu não sei explicar, porque estava Pedro e Tiago na cadeia, um foi decapitado e o outro anjo foi lá para libertar. Eu não sei explicar, porque um morreu e o outro se safou. Porque para mim é decisão do céu. Está na soberania de Deus. Mas eu creio que em algum momento na minha vida, na sua vida, ou melhor, haverão momentos em nossas vidas em que, diante dos fatos, a única resposta que nós teremos é: isto é obra do Senhor. Um dia desses, teve um pastor que me ligou, e ele está no processo de plantação de igreja, e aí ele falou assim: eu tenho acompanhado algumas coisas que Deus tem feito na Acolher, e eu criei um grupo para a gente compartilhar ideias, ouvir pessoas. E tem coisas, irmãos, que é igual filho. A gente está no dia a dia do filho, a gente não percebe que o filho está crescendo. Você passa um mês viajando, uma semana, 15 dias, quando você volta, você fala assim: olha, esse menino cresceu, como está esperto. E ele foi falando de algumas coisas que Deus tem feito aqui. E ele falou: como é que vocês estão fazendo? E eu disse: rapaz, eu mesmo não sei não. Não, mas como é que foi a questão da transmissão, e o som, e isso e aquilo? Eu falei: rapaz, eu não sei. Mas eu posso dizer uma coisa para você: isso é obra do Senhor. Eu, em nome de Jesus, quero declarar, como ministro do Evangelho, que na sua vida vão acontecer coisas que a única explicação será essa: isso é obra do Senhor. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. É obra do Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Vamos adorar o Senhor com essa canção. E eu queria que você olhasse para a sua vida e para as suas impossibilidades que se tornaram reais. Quantos aqui tem pelo menos uma impossibilidade que se tornou real? Levanta a mão aí, por favor. Pastor, isso para mim era impossível. Às vezes, irmãos, o secar de uma lágrima, o sorriso de volta aos lábios, a aprovação no concurso, a aprovação numa prova. Ei, acreditar e viver um grande amor. Casal aí que está completando hoje 1 ano de casado, louvado seja Deus. Ter o seu próprio negócio, recuperação financeira, saúde, paz no lar, não desmoronar diante das portas fechadas, sair de um quarto escuro da depressão. Eu conheço gente que já passou por todos os tratamentos, os médicos já dizem assim: não tem mais alternativa terapêutica para você. E aí a pessoa um dia acordou e andou, levantou e andou. Irmãos, isso é obra do Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Vamos adorar o Senhor. Que eu me canse de
lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o meu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar,
O teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele, a cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.